A parábola das 10 minas e a dos 10 talentos são duas parábolas parecidas. A grande maioria dos estudiosos defende que são uma mesma história, com traços distintos de Lucas e de Mateus. Seguindo esta teoria, Jesus quer mostrar o Deus novo e surpreendente e, ao mesmo tempo, indicar qual deve ser a nossa resposta a este Deus. Antes de tudo, devemos compreender que Jesus é a imagem do Pai. Deus é verdadeiramente revelado através de Jesus. O que contemplamos no Antigo Testamento é, podemos dizer assim, uma névoa de quem realmente é Deus. No Antigo Testamento, Deus não é compreendido completamente, fazendo com que as pessoas achem que o Deus da Antiga Aliança é um Deus vingativo, um Deus castigador e distante da humanidade, um Deus completamente diferente do Deus revelado na pessoa de Cristo. Na verdade, se trata do mesmo Deus que se revela plenamente no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, o Deus que é amor, piedade e ternura, que é infinitamente justo e infinitamente misericordioso, portanto, dissipando todas estas dúvidas. Antes de Jesus contar esta parábola, Jesus entra na casa de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, e durante a refeição afirma que a salvação teria entrado naquela casa, pois Zaqueu também era um filho de Abraão. Vale destacar que Jesus estava perto de Jerusalém e muitos dos presentes começaram a supor que o reino do Messias prometido no Antigo Testamento estava prestes a acontecer. Uma onda de ansiedade deve ter percorrido a sala. Porém, os convivas sabiam que Jesus era contrário aos esquemas nacionalistas extremados. Ele veio anunciar outro tipo de messianismo. Para dissipar esta esperança em um reino político e terrestre, como defendem a teologia da libertação, condenada pela Igreja diversas vezes, pois é um marxismo disfarçado que é essencialmente ateu, Jesus contou a parábola das minas ou dos talentos para ensinar aos ouvintes o desígnio de Deus e a resposta que o homem deve ao Senhor. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investiram da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5 outras minas. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias
que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, se-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Percebemos aqui que o homem ilustre chamou 10 de seus servidores para experimentar sua fidelidade, para os investir nos cargos do reino que ele havia de assumir. Confiou a cada um uma mina ou 100 dinheiros. Mateus fala de talentos, e isso faz pouca diferença. O que importa dizer é que neste conto, nesta parábola, Jesus nos ensina que os homens devem esperar o retorno deste homem ilustre, no caso, Cristo, com zelo e diligência. Um detalhe: os concidadãos citados no verso 14, seus adversários, enviaram atrás dele uma alegação para dizer ao Supremo Magistrado que não o queriam como rei. Importante: Jesus contava esta história baseada em fatos reais. O povo judeu estava sob o domínio dos romanos, de modo que os pretendentes à realeza deviam pedir a investidura do imperador, assim como Herodes o Grande, em 40 a.C., foi a Roma receber a realeza de Otávio e do Senado. Continuando, Jesus retorna como rei e pede conta aos servidores, nós, seus discípulos. Jesus, dos 10 servidores, 10 significa totalidade, enumera apenas 3 deles. O primeiro e o segundo servidores lucraram minas ou talentos e foram recompensados. Isto é, quando o servo de Deus é diligente e zeloso, recebe a recompensa. Os 2 primeiros que lucraram fizeram o que podiam dentro das suas capacidades e foram recompensados. Tornaram-se governantes, ou seja, aqueles que serviram humildemente se tornaram participantes do reinado do seu Senhor. Um pouco de fidelidade atraiu enorme recompensa. Esta é a resposta que devemos dar a Deus, ao Deus revelado em Jesus Cristo. No caso do terceiro servidor, que alega que o Senhor era severo, dizendo que o rei costumava sugar dinheiro, vemos aqui uma certa honestidade baseada na lei fria, na mera legalidade. Um discurso, na verdade, falacioso, que tenta retirar a própria culpa do servidor de não ter lucrado nada. Jesus rejeita esta atitude. É pura fachada sem conteúdo. Parece uma atitude honesta, mas provém da anemia do espírito. Um espírito que está completamente indiferente aos grandes valores da fé. A decisão de tirar deste servo a única mina e dar ao que tem 10 parece até uma decisão contraditória, sem misericórdia. Porém, este pensamento é repetido muitas vezes no Evangelho. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, se-lhe-á tirado até o que tem. O que significa? O primeiro talento que Deus dá é o tempo. Todos receberam de Deus alguns talentos. Tempo para que, sadios ou doentes, ricos ou pobres, preparemos a vida eterna. Quem vence as resistências percebe que, ao usarem seus talentos respondendo positivamente a Deus, o caminhar é cada vez mais acelerado. Os que têm talentos e não os utiliza
deixa-os inertes, enterrados. Talento não usado é como um braço engessado. Não é amputado, mas com o tempo fica atrofiado e completamente inutilizado. Isto é, quem vive uma vida superficial e leviana arrisca-se a perder o estado de graça, caindo em pecado grave e se tornando insensível à voz de Deus. O Senhor permite que as pessoas tíbias caiam gravemente, porque tal susto provoca em muitos cristãos uma retomada mais fervorosa. Você já percebeu isso em sua vida? A providência divina não falta àqueles que pecam mortalmente, pois lhes dá ocasião de tirar proveito de suas faltas. Deus sabe tirar de um mal um bem ainda maior. Se isto Deus não pudesse fazer, ele não permitiria o mal. Isso não quer dizer que os dons não usados por um servo tíbio sejam transferidos para pessoas fervorosas, pois ninguém ganha coisa alguma pelo fato de seu irmão perder algo. Diante do que já foi dito, podemos perceber que Jesus é um homem ilustre. Já afirmei isso antes, e ele é o rei e juiz de todos os homens. Voltará no fim dos tempos e no fim da vida terrestre de cada um dos homens, no caso do juízo particular, para a prestação de contas que cada qual lhe apresentará. Os 10 servos significam a humanidade inteira. Cada criatura é única para Deus e recebe aptidões e potencialidades com as quais poderá jogar nesta vida. Todos recebem minas ou talentos, dons naturais e graças especiais dispensados por Deus durante esta vida. Quando se fala que este homem ilustre foi para um país distante, significa dizer que a espera pelo retorno de Cristo não será rápida. A cada um compete viver em função desse grande encontro final. Devemos ser zelosos e vigilantes, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Não devemos ser como aquele servo que não lucrou nada, que demonstrou desânimo espiritual. Tal situação pode levar à completa aversão a Deus e, por consequência, ao inferno. As pessoas são diferentes, uns lucram mais do que outras, porém, a vocação para a mediocridade espiritual não vem de Deus. Esta vocação, como já dito, faz a pessoa ser leviana e indiferente aos grandes valores da fé. Enfim, a parábola é um incentivo à fuga do desânimo, da assídia espiritual. Incentiva o cristão a usar os seus dons dados por Deus, e também recomeçar sempre com humildade e confiança na graça do Deus que nos chama constantemente à conversão e à salvação. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.